Programa Chame o Síndico. Tudo que envolve condomínios, administração, direito, entrevistas com síndicos e profissionais que atuam na área. Programa Chame o Síndico. Um oferecimento. Comercial Uno. Soluções em suprimentos. Essencial. Gestão condominial. Há mais de uma década zelando pelo seu condomínio. Unisíndicos. Modelo de trabalho diferenciado. Profissionalismo e segurança para seu condomínio. RGR Decor, películas e papel de parede, Constate, perícia e avaliações de engenharia. Boa noite para você que está acompanhando o programa Chame o Síndico, nessa segunda-feira, dia 11 de outubro de 2021, véspera de feriado de Nossa Senhora da Aparecida, Dia das Crianças. Então todo mundo, querendo aproveitar esse feriado, algumas pessoas já emendaram, e a gente vai aproveitar a oportunidade de hoje para fazer um programa Chame o Síndico especial, comemorar o primeiro mês que vencemos todos juntos, por isso eu uso a palavra vencemos. Queria agradecer aqui a todos que participam desse programa, a você que nos assiste desde o nosso primeiro programa, o nosso piloto, também agradecer a você que assiste, interage, nos acompanha nas redes sociais, manda perguntas aqui para o programa, para você que faz parte do programa Chame o Síndico. E aqui eu não posso de agradecer também aos envolvidos por parte do Canal 20, ao Sander Matia, a Solange Santana, também ao Michael Machado, a Bruna Pinheiro e, é claro, ao Jonatas Pereira, que está sempre do meu lado aqui nos programas do Chame o Síndico. Hoje, evidentemente, eu não tenho ao meu lado o Jonatas e também não tenho convidados, porque a gente vai trazer para você, telespectador do programa Chame o Síndico, do Canal 20, seja pelo YouTube do Canal 20 Criciúma, ou então pela NET Claro, acompanhando o Canal 20 Criciúma, a gente vai trazer aqui os melhores conteúdos que foram trazidos à tona no programa Chame o Síndico, nesse primeiro mês de programa. E aí, dessa forma, a gente também vai deixar os papais, as mamães, os tios, padrinhos, madrinhas, todo mundo livre para se preparar para amanhã, aproveitar da melhor forma o Dia das Crianças ao lado dos seus entes queridos. Então, evidentemente, num feriado ou num pré-feriado, véspera, a gente vai ajeitar sempre da melhor forma possível o programa Chame o Síndico. Para você, aí do outro lado, não ficar sem o conteúdo que espera e também para que isso não influencie também na sua atividade do dia seguinte ou do dia, no caso, do feriado. Mas é claro que eu quero agradecer aqui e lembrar que esse programa é um oferecimento de Essencial Administradora de Condomínios, Unisíndicos, Síndicos Profissionais, Comercial Uno, Soluções e Suprimentos, Atos, Conservação e Pinturas Prediais, RGR Decor Películas e Papel de Parede e Constate Perícias e Avaliações de Engenharia. Então, é dessa forma que o Chame o Síndico é realizado semanalmente, com o apoio da equipe do Canal 20, da equipe do programa Chame o Síndico, como, por exemplo, o Sandro Freitas, que faz os trabalhos técnicos, e, evidentemente, também com o apoio dos nossos apoiadores, patrocinadores e, evidentemente, amigos. Então, eu vou pedir para você, encarecidamente, não sair do outro lado da televisão hoje, do tablet, do smartphone, e ficar acompanhando tudo que a gente trouxe de melhor nesse primeiro mês do programa Chame o Síndico. Nossa produção separou tudo que teve de melhor. As entrevistas, os quadros, os assuntos mais interessantes. A gente vai trazer isso nessa 1 hora de hoje. E aí, na semana que vem, a gente vai estar aqui. Eu, Jonatas, a Bruna Pinheiro na produção e também os nossos convidados, nossos patrocinadores, nossos síndicos, nossos subsíndicos, nossos administradores. Aí, claro, seguindo aquela nossa dinâmica, 3 blocos, cada bloco eu e o Jonathan recebemos aqui um convidado, seja ele patrocinador, seja ele síndico, advogado, pessoas que trabalham na área e podem nos ajudar a entender melhor esse universo dos síndicos, dos prédios, dos residenciais, porque esse é o intuito do programa Chame o Síndico. Então, desejo para você, de antemão, um feliz Dia das Crianças, Dia de Nossa Senhora Aparecida. Aproveite da melhor maneira possível e também aproveite esse programa Chame o Síndico especial de hoje, onde você vai poder aproveitar
todo o nosso conteúdo, o que de melhor a gente trouxe aqui para você, telespectador do Chame o Síndico e do canal 20 Criciúma. E caso queira aproveitar ainda mais, fique ligado aí nas redes sociais do canal 20 Criciúma, em especial no YouTube, onde lá você encontra a íntegra dos nossos programas e aí pode encontrar o que de fato você deseja. Aquela entrevista do primeiro programa, do segundo, do terceiro, aquela parte, quem foi aquele convidado que a gente trouxe aqui à tona, você vai conseguir encontrar tudo que deseja no nosso canal do YouTube, YouTube canal 20 Criciúma. Então agora o trabalho vai ficar na mão do nosso operador técnico, o Sandro Freitas, que vai trazer para vocês aqui todos os melhores conteúdos que a nossa produção carinhosamente separou para você. Muito obrigado, aproveite o programa de hoje, a gente volta na semana que vem e eu reforço o bom feriado para você, um feliz Dia das Crianças para nós, né, que somos eternas crianças e amamos tanto nossas crianças que estão por perto. Até mais! Boa noite, está começando mais um programa Chame o Síndico. Estamos ao vivo no canal 20 da NET e no YouTube do canal 20 Criciúma. Participe do programa interagindo com a gente no WhatsApp 48 99931 0539 99931 0539. É o número que está aí na tela para você participar e interagir com a gente durante todo o nosso programa. Chame o Síndico é um oferecimento de Essencial Administradora de Condomínios, Unisíndicos, Síndicos Profissionais, Comercial Uno, Soluções e Suprimentos, Smart Engenharia, RGR Decor Películas e Papel de Parede e Constate Perícias e Avaliações de Engenharia. No programa de hoje, temos a companhia do Jonas Pereira, proprietário da Unisíndicos, do Thiago Diel de Souza, engenheiro civil especialista em perícias e avaliações de engenharia, Francine Felício, advogada civil com ênfase em direito condominial, e do Peterson Martins, síndico do condomínio veneziano. Hoje, eu e o Jonas Pereira vamos conversar na primeira parte do programa com a Francine Felício, advogada civil com ênfase em direito condominial. Bem-vinda e obrigada por aceitar o nosso convite, Francine. Boa noite, obrigada, o agradecimento é meu a todos que estão nos vendo e nos ouvindo e ao convite feito por vocês. Jonathan, mais uma vez, boa noite, um prazer ter aqui do meu lado para conduzir o programa Chame o Síndico. Boa noite, Heitor. Hoje a noite promete, né, assunto bem direcionado e bem polêmico na área condominial. E vamos lá que hoje tem bastante assunto. Exatamente, a gente falava antes de tirar o programa do papel, sobre quantas áreas, né, podem ser abordadas na área condominial. E o direito é uma delas. E o Jonathan sempre estava na expectativa, né, por esse programa, porque sabe que muitas pessoas têm dúvidas, né, quanto a essa questão. E hoje, quando eu fazia o roteiro do programa e lia sobre a questão do direito condominial, às vezes parece algo muito específico e limitado, mas pelo contrário, né, Francine, é uma área muito abrangente e que merece essa especificidade porque é algo muito complexo. É uma área extremamente abrangente, apesar de parecer que não. Hoje a gente atua tanto em problemas entre condôminos ou em direitos ou em relação ao que pode, o que não pode, o que a lei permite ou o que a lei não permite, e até a gente chegar em casos de ações maiores contra construtoras por conta de defeitos do serviço, na prestação do serviço, questão de animais, questão entre vizinhos, que é bem delicada, que a gente consegue, às vezes, não necessariamente judicializar, mas prestar um serviço na parte de direito condominial e mediar, na realidade, né? Então, isso é muito bacana. Claro, sempre vai ter alguns momentos em que há necessidade de uma judicialização, de entrar realmente com um processo judicial. Porém, no direito condominial, a tentativa de mediação, a mediação dentro das assembleias, ela é muito presente. Só que o que acontece? Às vezes, normalmente, né, o síndico, mesmo sabendo do direito, mesmo conhecendo a lei do direito condominial, a convenção de condomínio, o regimento interno, ele tem que chamar o advogado, alguém especializado, para explicar, ou pelo menos para embasar, né, e esclarecer as dúvidas dos condôminos a respeito de determinados assuntos. Então, é uma área bem abrangente,
ela pega desde de direito civil, mas também se estende a direito trabalhista e às vezes até direito criminal. E daí a gente precisa de uma colaboração entre dois profissionais especialistas na área de direito. Perfeito. Jonathan, teve uma oportunidade única hoje de mentoria aqui no programa Chamando o Síndico, então vamos aproveitar o conhecimento aí da advogada Franciele Feliz, que está com a gente hoje. Francine Feliz, que está com a gente hoje. Tu levantou inúmeras pautas a respeito desse tema, então acho que temos algumas dúvidas aí que pode ser pertinente para o nosso ouvinte, para o nosso telespectador, para quem nos acompanha tanto no canal ouvinte, né, da NET quanto no YouTube. Perfeito, Heitor. O que acontece, no meu ponto de vista como síndico, que eu vejo nos condomínios, o perfil dos condôminos mudou muito, né, nos últimos anos. E hoje em dia o síndico não é que aquele papel que qualquer coisa que ele fale, por muitas vezes os condôminos não acatam de primeira, ou precisa de um embasamento, ou aquilo não está previsto na tua convenção, ou no teu regimento. Às vezes está lá escondidinho no Código Civil, em alguma cláusula aqui, e a gente não tem o domínio naquele momento. Então, semanalmente, para não dizer diariamente, a gente se depara com situações, né, Francine? E qual seria o papel, então, ou então o direcionamento que tu daria para um condomínio? Seria, de repente, ter uma assessoria, de repente, jurídica, algo mais constante, ou, de repente, por chamado? Como é que é o teu trabalho nesse sentido, também, nos condomínios? Então, Jonatas, isso depende muito do perfil do condomínio e de quem habita, né, os condôminos. Porque existem muitos casos em condomínios em que as pessoas concordam com a votação da maioria e tudo bem. Às vezes, essas decisões que são tomadas em assembleias nem condizem diretamente com o Código Civil, não concordam. São decisões que a maioria toma e todo mundo, todo mundo releva, porque um condomínio é uma sociedade, uma pequena sociedade, né? Então, existem condomínios mais tranquilos, assim, na questão de confiança do síndico profissional, em saber que o conhecimento do síndico já é o suficiente, né? Agora, o que a gente tem visto numa crescente é justamente a não confiança, mas a necessidade de uma opinião de alguém da área do direito ou alguém especialista para validar o que o síndico está falando, ou validar, ou dirimir dúvidas, tirar dúvidas entre condôminos que têm opiniões diferentes. Isso vem sendo crescente dentro da área de direito condominial, a presença de um advogado especialista em direito condominial para tirar as dúvidas e, às vezes, até para sugerir fazer uma sugestão para que não se tenha uma situação mais agravada, mais delicada, em que seja necessário realmente ajuizar. É claro que, como eu falei, vai ter momentos que é necessária uma ação judicial, mas enquanto a gente puder mediar e esclarecer e estar ali presente como parceiro do síndico, parceiro do condomínio, né, e imparcial em relação à opinião, que a gente tem que ser imparcial nesse momento, a lei é essa, vocês poderiam fazer desse jeito, mas pode ser. Então, assim, a presença de um advogado especialista em direito condominial é também colocar o que a lei diz, o que a convenção de condomínio diz, porque a convenção é um documento muito forte para dentro de um condomínio, né? As deliberações da convenção de condomínio, elas têm que ser seguidas à risca, não tem como se deliberar fora dela, e regimento interno, enfim, e outras leis federais superiores, né? Sim. Então, essa é a missão do advogado hoje, do advogado de direito condominial, no sentido de guarnecer assim, a prestação de serviço ao condomínio. Porque, na verdade, como você comentou, Francine, é uma escala, né? Nós temos o regimento, nós temos a convenção e as leis superiores a esses documentos internos de condomínio, né? E o que eu percebo, lendo muitas atas e deliberações de condomínios que a gente tem contato, é que como são deliberados itens em assembleia que não passaram por verificação de sua convenção ou que não respeitaram os quórums específicos para deliberar aquilo, né? Isso preocupa bastante. Até um edital mal lançado, um edital que não foi feito à risca, como segue a convenção, eu acho que existe aí um grande problema, eu digo assim, nos condomínios, né? A falta, às vezes, de se inteirar dos seus documentos e agir conforme, né, deveria ser feito
legalizado, tudo dentro das normas. Essa questão de não apreciação do inquilino, do condomínio em si, né, de forma geral, de convenção de condomínio, regimento interno, pelo menos, realmente é um problema, porque a convenção de condomínio, ela está muito, às vezes ela está acima da própria lei do Código Civil. O Código Civil diz o seguinte, olha, o que a convenção de condomínio disser é o que vai ser aplicado, entendeu? Então, a gente tem que saber, dentro da convenção que é permitido, como você bem falou, a questão de edital, a questão de permissão, o que é permitido pela convenção de condomínio, ou não. Coisas básicas, por exemplo, um edital mal feito, um tópico chamado outras deliberações necessárias. Se tiver alguma deliberação numa assembleia de condomínio que não esteja especificamente pontuada no edital, a possibilidade de anulação dessa assembleia é muito grande. Muito grande. Se não for respeitado o prazo de apresentação do edital também. Heitor, por mais que a gente pareça não acontecer, né, mas eu fico extremamente incomodado quando vejo um edital que tem outros assuntos, né, assuntos gerais, né? É o que mais tem, mais vejo. Assuntos gerais você pode tratar sobre tudo, mas quer dizer, mas se envolve valores, se envolve, né, posso ou não posso. Uma coisa que eu estou acompanhando a conversa de vocês, eu como morador e sinto, é que desconhecimento, ignorância, né, no caso de não ter conhecimento, de não ser ignorante, mas não ter conhecimento, sobre essas situações. Por exemplo, geralmente quando chega um morador, seja ele proprietário ou inquilino, ele não tem esse conhecimento de que tem todas essas regras, vamos colocar assim, essas normativas para a convivência num condomínio. Às vezes nem mesmo o proprietário, quando compra o apartamento, tem ciência disso tudo. Que às vezes deveria ser um negócio que deveria vir à tona. Olha, tu quer morar aqui, não quer? Essa aqui é o regimento, né? As normas de bons costumes para te ver aqui. Ah, mas eu quero ver assim. Não, mas não se enquadra aqui dentro. Então eu acho que talvez também é hora de acontecer também essa educação, né? Por parte dos moradores, por parte dos inquilinos. Olha, eu vou comprar, assim como quando vai comprar um carro, tu procura entender todas as especificações dele, né? Quer saber se o carro é automático, não é automático, quanto que ele faz, tem que saber do seu prédio também. Até que horas eu posso ficar com o som, tudo isso vai influenciar e vai evitar incomodações futuras. Perfeitamente. Na minha opinião, particularmente como atuando na área, eu oriento os síndicos a, sempre que houver algum tipo de mudança de condômino, ele tomar a iniciativa e já levar o regimento interno e a convenção de condomínio para esse novo morador, pegar uma assinatura, porque depois não tem como dizer assim, olha, eu não sabia, eu não conhecia. Não, você conhece porque no momento que você se tornou condômino desse condomínio, nós colocamos ali as regras de convívio interno. Quanto à legislação, pode ser ninguém especialista nessa área, né? E daí vem a necessidade de um profissional para esclarecer sobre leis. Mas a Convenção de Condomínio e Regimento Interno, normalmente eu oriento os síndicos a tomar a iniciativa. Nem um morador que vai, né? Eles tomam a iniciativa, ó, fique sabendo que porque, vamos, por exemplo, quando você baixar um aplicativo, hoje tem aquele mal usuário, né? Que deveria ler. A maioria das pessoas não lê. E aqui me incluo, né? A gente vai lá, aprova, assina, e no apartamento é um negócio buraco já mais embaixo. Então, se tu assina, né, e tu não lê, aí é um problema de fato teu. Mas se algo acontecer e tu vou chegar para ti e falar, não, assinou, estava ciente. Então, tu vai ter que arcar com as consequências. Eu acho que essa transparência é importante. Você colocou ali de quando chega, né, tá aqui o morador novo, tá aqui o manual do morador. E aí tá ciente, se tu fugir daquela cartilha, automaticamente vai sofrer as consequências. É isso aí, a gente se depara diariamente com isso. Né? Existem perfis de condôminos, né? Hoje eu recebi uma mensagem de uma condômina nova e ela já queria o regimento. Então, assim, a pessoa de repente já tem uma experiência, uma convivência, sabe qual é a situação. Mas já tive situações de a pessoa me ligar perguntando o que era aquele boleto que dizia taxa de condomínio, o que é isso? Então, para a gente parece muito normal, né, rotineiro. Mas para as pessoas, às vezes, não. Então, tu compra um sonho, né? Compra um empreendimento ali do apartamento e depois você não investiga o que vem junto, né? Inclusive, o acesso a essa documentação, né, a convenção e o regimento interno, é uma segurança, inclusive, para o condômino. Porque, às vezes, o síndico,
síndico, ele toma posse, mas ele não conhece, ele acaba não lendo. E acaba tomando uma ou outra decisão arbitrária ali. Sim. Às vezes uma multa que na realidade necessitaria de uma advertência ou duas antes. Então, assim, é uma segurança para todo mundo. Sim, certo? pior do que ter um condomínio que não conhece a convenção é ter um síndico que não conhece a convenção e regimento, né? Mas existe. E para esclarecer, eu acho que mesmo um condomínio tendo as suas normativas é importante. Então, antes de... Se alguns estão nos ouvindo aqui, fica com aquela pulga atrás da orelha, eu acho que a melhor coisa de fazer uma obra como essa é talvez pegar todas as informações que tem a respeito do condomínio e averiguar de um advogado, né, com ênfase, claro, no direito criminal, para saber se está dentro do que é permitido, né, como vocês estavam falando anteriormente, porque às vezes as coisas não batem, né, chocam, e aí tem o que vale, o que não vale, para só depois, aí é claro, conseguir informar todos os moradores e tratar de forma correta, porque também às vezes o síndico tem um conhecimento, mas um conhecimento que é básico, né, superficial, e não sabe se de fato aquilo está correto. Então, acho que antes de tomar qualquer decisão, consulta, né, quem de fato tem conhecimento do assunto para saber, olha, o meu regimento é assim, eu sou síndico há 2 anos e esse regimento existe há 10 anos. Ele está ok? Ele é válido ainda? Ele pode ser praticado dessa forma? A gente vê tantas mudanças, né, como por exemplo hoje a questão do LGPD. Eu posso, sei lá, talvez falar com o meu condomínio pelo WhatsApp, pelo morador? Será que isso talvez mais para frente não pode me incomodar? Então, eu acho que essa atualização constante também deve ser feita no regimento do condomínio. Exatamente. Um caso muito recorrente, que inclusive teve uma decisão num tribunal superior, foi a questão do Airbnb. Que até então não tinha uma lei, porque o advento do Airbnb, né, da locação, que não é locação no meu entendimento, é uma hospedagem, até porque o próprio site fala sobre isso. Não tinha não tinha um entendimento sobre é uma terra de ninguém. Exatamente. Né? E daí, assim, você tem, por exemplo, um condomínio que ele é mais antigo, que tem mais os moradores mais conservadores, e daí vem uma pessoa e resolve fazer o Airbnb, e como é que fica? Entrada de estranhos, saída de estranhos, utilização de carro dentro da garagem, de um carro que não se conhece. Então, o direito condominial chega a esse ponto de abrangência. Então é bem amplo, assim, bem significativo. Aí tu pega um assunto como esse e tu acha que um regimento de um condomínio de 10 anos atrás, ele tem alguma informação quanto a isso? Com certeza não. É a mesma questão de animais, né? Atualmente ainda tem alguns condomínios na região, conheço alguns que é proibido, né? A questão dos animais, no regimento está previsto isso. Mas hoje tu não consegue proibir, né, para ser uma pessoa, um condomínio de ter um animal dentro de casa, desde que ele não interfira no sossego, na salubridade dos outros, né? Mas então são questões de atualização. Acho que o Heitor fez uma colocação perfeita nesse sentido, né? Temos regimentos antigos, muitos de copiar e colar, né? E não atualizados, né? E a dificuldade de alterá-los, né? Porque a alteração de uma convenção de condomínio necessita de 2/3 da totalidade dos condôminos, né? Então é muito difícil alterar uma convenção de condomínio. E a nossa vida segue, a gente se atualiza, a modernidade vem e a convenção de condomínio fica lá, como, né, trancada. Aí surge um acontecimento, né, uma necessidade, aí se vê, exatamente. Olha, preciso mudar. Mas aí talvez, né, que seja tarde, né, mas é aquela dor de cabeça, porque eu estou numa situação que se tem essa, lógico, não vai atualizar diariamente. Mas se frequentemente, né, estiver acompanhando algumas normativas, algumas mudanças, é interessante, até para o convívio, né, para as pessoas saberem como é que está a situação. Essa questão do animal é muito pertinente, porque tu vê pessoas discutindo sobre pode ter animal, pode não ter, pode ter qual raça, pode não ter, se está solto pelo prédio, não está, tudo isso, né? E em cada prédio que tu vai, por exemplo, aqui em Criciúma, é uma normativa. Alguns não pode ter, outros pode ter, mas tem que andar no colo, outros pode ter, mas depende da raça, e no fim das contas isso é uma bagunça, né? Porque pega aquela pessoa que constantemente mora de aluguel ou muda de apartamento com frequência, não sabe mais se tem que carregar no colo, se tem que carregar, qual é o cachorro que ela tem, tudo isso influencia, né? Porque não existe uma padronização. Exatamente. E por isso que, é como eu falo, convenção de condomínio e regime interno vão te tirar essas dúvidas de forma tranquila. É um universo. É um universo de possibilidade de integração, né? Acho que é bem interessante. Eu acho que poderíamos dar o gancho? Dar o gancho aqui. Por favor, fica à vontade. Então, assim, nós temos o próximo bloco do programa, ele vai ser direcionado então, a essa parte de engenharia e perícia, né?
E gostaríamos de saber na tua profissão, né, no teu segmento, como um condomínio deve se portar, né, quais são os procedimentos, de repente qual é a sequência, qual é o mais indicado, aquela questão do amigável, então toda essa questão. Sim, é importante ressaltar de início, Jonatas, que a contratação, de início, tá? A verificação de vícios do condomínio dentro do prazo de garantia ou mesmo dentro do prazo de ingresso de ação, ela é importante, porque pode futuramente um condomínio mal estruturado vir a causar danos permanentes, né? Então, assim, contratação de um perito técnico ou contratação de um advogado para fazer essa mediação não necessariamente significa que vai gerar uma ação judicial. Não. A gente vai tentar primeiro a mediação, e a mediação é muito mais barata, muito mais rápida. Então, quando a gente tem, né, no caso específico, por exemplo, uma ação contra uma construtora que deveria entregar um tipo de material e entregou outro, divergência do memorial descritivo, ou entregou um material que está dando um problema porque é de má qualidade. Quando se contrata um perito ou quando se contrata um advogado para verificar isso, não necessariamente significa que nós vamos ajuizar uma ação ou que o perito está sendo contratado para ingressar com uma ação futuramente. Não. Primeiro se verifica o que é problema do condomínio, o que é problema da construtora, o que pode ser de um pouco de cada, porque acontece bastante. E a partir disso, com o perito e a ajuda do advogado, né, condominial, a gente pode ter já uma previsão. E às vezes a gente chega a um acordo extrajudicial com a construtora que se habilita a resolver o problema. Temos construtoras na cidade que resolvem antes de judicializar. Mas a necessidade de contratação de pessoas, né, especializadas nessa área, que seria um perito, seja ele um engenheiro mecânico, um engenheiro civil, enfim, ou um contador, vamos supor, em caso de problemas na contabilidade do condomínio, né? E também de um advogado, é necessário, mas não significa que a gente vai passar por uma ação judicial. Às vezes, ultimamente, tem ocorrido bastante, né? Mas a possibilidade de a gente conseguir mediar e resolver essa situação é bastante abrangente. E no caso, se torna um processo quando se esgota a primeira etapa, então, Cassiane? Feito, o que acontece ultimamente, geralmente? O condomínio contrata o perito técnico, especialista no problema que eles estão tendo para resolver, certo? Fica constatado ali e é mandada uma notificação extrajudicial para essa construtora, que seja, vamos supor. Essa construtora não se manifesta ou não atende, não se coloca na posição de resolver o problema do defeito construtivo ou da discrepância do memorial descritivo. Nesse caso, depois do último grau, da última tentativa do síndico de falar com essa construtora, é que daí sim o síndico, né, em assembleia, o síndico não tem obrigação disso, mas ele traz para a assembleia para legitimar a opinião da maioria de entrar assim com uma ação judicial, porque a construtora já resolveu que já deu declaradamente que não vai resolver. Entendi. E daí, mas aí tanto o posicionamento do advogado quanto do perito é importante porque vai embasar uma possível ação judicial. Não que ela seja necessária, mas se for necessária, o advogado ele já entra com indícios fortes de que existe realmente problemas sérios que devem ser resolvidos. Acho que era isso? Era isso, só acho que o último detalhe para esclarecer, eu acho a dúvida de bastante gente que vai assistir o programa ou está assistindo, é a questão do prazo. Né? Ainda existe esse limitante de 5 anos, ou se eu perceber um problema no 4º ano, e a partir dali eu tenho tempo para ingressar, eu acho que a gente vê bastante essa dúvida assim, nos grupos, nas discussões entre síndicos. Hoje, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, em casos de empreendimentos, a garantia do imóvel é de 5 anos, certo? Mas se chegar a necessidade de ajuizar uma ação, né, fazer uma ação judicial, o prazo viável é o do artigo 205, né, do Código Civil, que são de 10 anos. Então, se o defeito começou a ser apresentado no 4º ano, mas houve a necessidade de ajuizamento porque se agravou ali naqueles 2 anos, no 6º ano,
é viável entrar com uma ação, sim, até o 10º ano. Mas a garantia é de 5. Não adianta vir ali a construtora alegando a garantia de 3 meses, como se fosse um produto de consumo, né, uma caneta, sei lá, um produto mais, né? A garantia do empreendimento hoje é de 5 anos. 5 anos. Perfeito. Essa foi a participação da Francine Felício, advogada civil, com ênfase em direito condominial. Muito obrigado pela tua participação, Francine, por aceitar nosso convite, por vir aqui no programa Chame o Síndico e por tirar as dúvidas, não apenas minhas, mas também do Jonas, que não são dúvidas nossas, né? São dúvidas dos condôminos, dos síndicos, de quem vive essa realidade diariamente. Muito obrigado pela tua participação. Eu que agradeço o convite e espero vir novamente para tirar outras dúvidas, porque a gente tem uma área muito abrangente de tratar, né? Perfeito. O Chame o Síndico é um oferecimento de Essencial Administradora de Condomínios, Unisíndicos, síndicos profissionais, Comercial Uno, Soluções e Suprimentos, Smart Engenharia, RGR Decor, películas, papel de parede e Constate Perícias e Avaliações de Engenharia. Não saia daí que a gente volta já. Programa Chame o Síndico. Criciúma acaba de anunciar o maior pacote de investimentos da sua história. São mais de 400 milhões de reais no plano de retomada econômica da cidade. São 7 programas que colocam o município mais transparente de Santa Catarina entre um dos mais bem planejados do país. É por tudo isso que você, criciumense, pode ter o orgulho de dizer que o Brasil que dá certo começa aqui, em casa. Prefeitura de Criciúma, governo transparente. Programa Chame o Síndico. Começando com esse assunto, corretor de seguros, para justificar a vinda aqui do Renan, a importância, Jonathan, do corretor de seguro. Aí tu dá a tua visão e depois o Renan, ver se ele compactua ou não com as tuas afirmações.
Uma coisa que temos que se atentar é a questão, primeiramente, não da figura do corretor ou de uma seguradora ou de uma companhia de seguro. A questão da obrigatoriedade, né? O Código Civil, no artigo 1346, ele determina a obrigatoriedade do síndico em contratar, né? Então, não existe só uma questão de repente, uma escolha ou uma decisão, eu vou fazer, eu vou aumentar a cobertura, não. É uma questão de obrigação, devido a uma catástrofe, algo no decorrer aí do processo, no ano, né, do condomínio, o seguro ele vai fazer, então, vai dar esse suporte ao síndico e aos condôminos no modo geral. Então, um grande resumo seria isso. Acho que essas palavras do Jonathan já mostram, né, a importância que tem um corretor de seguros, né, para o serviço. É nessa linha, Renan, que se baseia o trabalho de um corretor de seguros, de fato trazer segurança, né, para essa relação que é imposta? Sim, porque se parar para analisar, olha quantas famílias residem num condomínio, né? Então, isso aí o que é a preocupação? Orientar a contratação, a questão das coberturas, né, o que vai cobrir, o que não vai, até porque às vezes o síndico, ele numa contratação, às vezes não tem, não digo até experiência, mas às vezes algumas coisas que deixam de fora, ou algumas situações que por nada poderia contratar algo com mais coberturas, num caso, tipo, um exemplo, eu dou assim de contratação, cobertura de tubulações, vazamentos, que é onde dá um transtorno geral, e a importância do corretor nessa parte aí, que dá uma clareada nessa situação, que às vezes o síndico na contratação ele foca às vezes na questão do incêndio, em outras coisas, e acaba nos detalhes, passa despercebido. Eu acho que essa colocação que o Renan faz é interessante, né, porque automaticamente já pensa nesse problema maior, né, que ele colocou como um incêndio, né, uma tragédia ou algo do tipo. Mas os pequenos problemas, às vezes, também são os que dão muita dor de cabeça, né, Jonathan? Exatamente. Como o Renan falou, o Heitor complementou, a obrigação, ele menciona a lei que é a questão do incêndio, destruição parcial ou total. Então, essa questão, o Código Civil, a legislação, ela deixa muito aberta, né? Então, ela limita aquilo, e se hoje a gente for contratar somente essas coberturas e com aquela movimentação toda que viemos aqui comentando toda semana, a movimentação dos condôminos, a legislação em constante movimentação e alteração, então o síndico tem que estar antenado, né? Antigamente se ouvia falar pouco sobre responsabilidade civil, né, ou na parte de seguros, então roubo, né, a gente hoje pega a pólice de prédios mais antigos que não tem cobertura para a questão de roubo, então é preocupante essa questão também, né? Uma coisa assim que eu vejo também bem interessante e às vezes já peguei, hoje claro que a gente instrui, mas é a questão do RC síndico, voltando, né? Porque às vezes o síndico, ele dependendo da situação, ou sem instrução, dependendo, acaba respondendo também junto ao condomínio. E às vezes uma cobertura de responsabilidade civil, que eu acabaste de citar, às vezes a gente vê assim que já peguei alguns condomínios que às vezes o RC síndico não está contratado, e às vezes é um detalhe simples assim, que não é uma coisa que é muito caro no seguro, é um valor não tão significativo numa apólice de seguro, e acaba estourando alguma coisa, alguma zebra, algum problema, e o síndico acaba arcando com essas consequências também. Ô, Jota, essas situações que acontecem aí, talvez por erros que poderiam ser evitados, se dá muito mais por desconhecimento ou por negligência? O meu ponto de vista, eu como síndico, né, os corretores com que eu trabalho, eles percebem que eu avalio realmente a proposta, as coberturas. Já peguei proposta de renovação de seguro de condomínio, onde eu entrei novo no condomínio como síndico, e eu percebi que a apólice era muito básica, né? Então era só uma renovação automática anual, então o corretor ele acaba mandando aquela mesma proposta para de repente não querer perder por valor, não querer de repente comprometer a finança do condomínio.
Mas eu, como síndico, a minha postura é, eu avalio, eu tenho já mais ou menos uma carta de cobertura padrão, que eu classifico como importante, necessário ter, o mínimo, né? E a gente ajusta e joga para a realidade do condomínio. Claro que cada condomínio tem suas particularidades, né? Tem seu tamanho, as suas especificações, então a gente tenta adaptar, só que tem que ter o mínimo, né? Essa questão da responsabilidade civil, tem a parte do condomínio, uma criança que pode se machucar, uma zeladora, tem a parte do síndico para responder também perante o condomínio. Então eu acho que o síndico ele não pode se ater só à renovação, ele tem que estar antenado no que está acontecendo, né? As questões mais atuais. E até eu jogo para o Renan agora, algo que eu acho importante, Renan, comentar quais são as principais coberturas, falando assim de nomes assim mesmo, específicos. Isso, até vou só pegar um pouco um gancho do que você estava comentando ali. Isso é uma prática bem comum. A gente às vezes é chamado para fazer uma cotação, manda um e-mail, faz uma cotação, te passam uma relação e às vezes aquela cotação, aquele condomínio já foi feito vamos pegar um valor assim, 8 milhões de reais, já faz 6 anos que fez aquela construção. Se der uma eventualidade, aquele valor está ultrapassado. Não é reajustado. E às vezes, a gente quando vai fazer uma cotação, tu vê que tem às vezes alguma falha, às vezes aí, vamos supor, tu apresenta uma cotação que tu vê que é mais que é completa, que tem que ter aquela necessidade, e às vezes tu acaba perdendo o síndico, o síndico, vamos dizer, no geral, vai olhar a questão do preço, vai fazer comparação de preço, mas às vezes aquele detalhezinho que o João Pessoa quis fazer uma questão de puxar lá atrás, por isso é muito importante. Todo ano tem que reajustar as coberturas, ver situações ali, e tem cotações que são congeladas de 5, 6 anos atrás. Sim. E o cara às vezes vai apresentar, se tu sobe, vamos aumentar, não, mas aí vai aumentar muito, mas só que na hora que tu há necessidade da cobertura, tu acaba sendo penalizado. Desculpa a tua pergunta, E só ainda complementando a tua fala, né, a questão da valorização, né, os apartamentos, os imóveis são valorizados, né, tanto condomínios de casa também, há uma valorização e não há uma atualização, né. Só um relato, eu acabei pegando uma proposta há uns meses atrás de um condomínio de 18 apartamentos, né, e a cobertura total dela era 3 milhões. Aí eu imagino, um apartamento no centro, 18 apartamentos, 3 milhões, né? Se acontece uma eventualidade num condomínio desse, não constrói nem as garagens, né? Não faz nem a base, né? Então, é bem complicado. Mas, a questão são as principais coberturas, assim. Hoje num condomínio, claro que a cobertura básica de toda a seguradora, quando tu vai contratar, é incêndio, né? Incêndio, raio, explosão, é a cobertura básica do seguro. E depois vem vindo as demais. Então, danos elétricos é uma cobertura bem importante, a questão dos elevadores, até depois eu quero frisar umas partezinhas que já aconteceram até semanas atrás agora com nós. Danos elétricos, a cobertura de roubo, que, essa aí é difícil o ano que não acontece um sinistro no condomínio nessa situação. Ruptura de tubulação, vazamentos de tanques, que às vezes as pessoas não se atentam. Às vezes, na casa da pessoa, um exemplo, no apartamento tal tem um vazamento, acha que é do inquilino de cima, mas às vezes não é, é do condomínio. Então, esses detalhezinhos assim, roubo, como eu citei, né, danos elétricos, vidros, que às vezes as pessoas não fazem cobertura de vidraças, incêndio ou roubo, os danos elétricos, vendaval, os RC portões, muito importante, RC síndico, RC condomínio, porque o que o síndico às vezes, aqui em Criciúma eu tive uma situação há um tempo atrás, foram trocados a parte do telhado do condomínio lá em cima, porém não foi parafusado. O que acontece? Se desse um vento forte, toda aquela estrutura poderia cair e matar uma pessoa lá embaixo. Então, enfim, outros danos materiais em veículos, isso aí foi uma negligência do síndico. Ele não foi lá verificar se estava certo. Então, o Claudio responde, além de estourar no condomínio, também estoura nele. Então, são itens assim que eu acho muito, muito importante. Mas os danos elétricos é uma cobertura assim que tem que prestar bem atenção também. Já vou entrar um pouquinho nela, já que eu citei. Eu observo assim a questão de franquias. O que acontece? Às vezes acontece assim, tem seguradoras, até pela questão de preço,
seguradoras, assim, o que eu oriento o síndico a tentar ficar bem atento na questão de franquias. Porque tem seguradoras que às vezes assim, ó, vamos falar de números, 80 mil reais de danos elétricos. Porém, a franquia é 20% do capital com no mínimo de 3 mil reais. Mas se for para elevador, o dano elétrico, daí não fica nunca vem junto no mesmo. Daí é 20% do prejuízo com no mínimo de 5 mil reais. Então daí tu leva aquela surpresa. Na hora que tu, mas estava aqui, que era 3 mil ou 20%. Então são detalhes que tem companhia de seguro que não tem isso. Então às vezes tu faz um orçamento, faz 3 orçamentos, manda, 3, 4 orçamentos, manda. Às vezes a pessoa só olha para a questão do preço final, eu vou nessa aqui, mas tu não te atenta que às vezes tu está pagando, está sendo mais barato a questão do preço, porém as coberturas, a hora que tu precisar, tu vai ter essa surpresa aí. Eu acho que não só nesse programa, mas dos que a gente já fez até agora, fica sempre não quer dizer que o barato é pior, não é isso. Mas às vezes, conforme for a escolha, o barato pode sair caro, né? Essa economia, ela pode ser momentânea e tomara que tu nunca tenha que pagar por isso. Mas existe a possibilidade, os fatos estão aí para mostrar, né, que uma hora ou outra, no imprevisto, essa conta tem que ser paga. E aí não se tem muito o que fazer, a não ser aceitar a realidade da situação. Aproveitando, Renan, queria que tu trouxesse aqui à tona essas questões que tu falou que acha que é interessante pontuar e não foi pontuado ainda. Os detalhezinhos que tu frisou. Eu não entendi a tua pergunta. Tu falou que tem alguns detalhes que tu queria entrar também no contexto. Já relatou agora ou tem mais alguma coisa que gostaria de observar? Não, eu observo assim, como tu disseste ali, às vezes o barato ele acaba sendo caro. Porque, por exemplo, assim, tu vais fazer uma contratação, eu estou com um exemplo de um roubo. Tu faz a contratação, às vezes está escrito assim, roubo. Aí a pessoa que está contratando, ela olha lá, roubo, 100 mil reais. Dano elétrico, 80 mil reais. Porém, nos riscos excluídos, está assim, roubo. Lá nas condições gerais do seguro, riscos excluídos. Não cobre isso, não cobre aquilo, não cobre aquele outro. Só que daí, assim, às vezes, uma seguradora que vai cobrir no geral, o preço dela, por exemplo, deu R$ 4.200, a outra deu R$ 3.500. Normalmente vai optar pela qual? Pelo de R$ 3.500. E daí a hora que tu, aí tipo assim, às vezes também tu não tens a oportunidade de falar, as condições gerais, essa aqui é isso, aquela cobra. E não tem também, na contrapartida do síndico também, eu até oriento, ele vai fazer essa pergunta, quais são os riscos excluídos, porque todas as coberturas são os riscos cobertos e riscos excluídos. A gente falava sobre isso na semana passada, quando a gente abordou segurança, sobre essa questão do roubo, né, seja de assalto, seja de furto, a questão por exemplo, né, tinha um celular em casa e aquele celular quando eu cheguei não estava. Olha, é tão subjetivo, é tão... para comprovar, para provar isso, daqui a pouco vai sumir celular todo dia. Então sim, tudo isso, né, vem à tona numa discussão, né? Sim. Então são as letras minúsculas, aquelas isso que eu falo, assim, claro que a gente, pouquíssimas vezes que tu tens a oportunidade de também, o meu é tanto, mas cobre isso, cobre aquilo, olha, vou te falar que 90% é o preço. É que, como tu falou, na maioria das vezes eu te pedi o orçamento, eu pedi pro Sandro, eu pedi pro Jonathan, eu recebi no meu e-mail, eu não vou conversar com vocês, eu simplesmente digo, que pedi o orçamento para tal, né? Eu vou receber e vou bater o olho ali, né? Bater o olho, não é nem observar devidamente, né? Conversar. E o preço acaba, né, vindo à tona primeiro e depois tem as consequências dessa decisão. Então, eu acho que fica de lição aqui a importância que deve ser dada para essa questão do corretor de seguro, né? Que vai muito além da segurança nesses grandes fatos, como a gente trouxe, incêndio, né? Tem muitos outros pequenos detalhes que às vezes podem passar desapercebido, mas no dia a dia, né, de um residencial, de um condomínio, é o que pode sim fazer a diferença, porque, claro, nenhum condomínio dá escape de uma tragédia, tomara que não, evidentemente,
Mas se isso acontecer, tem que estar preparado. Mas também tem que estar preparado para esses pequenos detalhes, porque um vazamento incomoda, né? Botar o telhado no parafusário incomoda. Tudo isso, né, que pode vir a ser uma dor, se pudesse ser evitada. É a questão do... Como você falou na última frase, né? Pode ser evitado uma despesa adicional no condomínio, né? Não é aquela questão, tô jogando a responsabilidade para a seguradora. Não, mas a seguradora ela presta esse serviço, né? É inerente da função dela a questão de prestar assistência. Então, tudo aquilo que tu puder contornar, romper uma caixa d'água, tubulação, olha o prejuízo que isso vai né, acarretar no condomínio. Móveis planejados, elevador, entrou água no fosso. Então, tudo que o síndico puder se resguardar hoje, e as seguradoras estão prontas para prestar o serviço. Então, é o papel delas. Então, tudo certo, né? Só a questão de ter um parceiro. Eu acho que é importante, né, reforçar a questão de ter um parceiro, um corretor de seguro, parceiro seu que está preocupado com o teu imóvel, com a tua função de síndico, né, com o teu patrimônio, e não só um simples, né, desculpa a expressão, um fechador de pedido, né? Bem isso aí. Acho que isso é interessante também. Eu acho assim, isso é legal. Até uma dica que o cara dá assim, sentar, tentar discutir, tirar dúvida, perguntar, dar a oportunidade para o corretor também falar, porque às vezes é aquilo que o cara vai ser, lança para 3, 4 corretores, já tem o tradicional, às vezes fazendo banco, nada contra, mas fazia, mandava, e daí chega lá, o que tu vai fazer? Tu vai pegar aquelas coberturas, vai botar numa planilha e vai passar também. Agora, se mas que cobre, o que não cobre, é uma parte importante assim, que eu vejo, que às vezes as pessoas têm uma dúvida assim, mas o meu apartamento está coberto. Não, ele não está coberto. É o seguro do condomínio. O teu apartamento é uma pólice separada. E eu vejo muitas, as pessoas ficam com dúvida, às vezes faz, mas um exemplo assim, pegou fogo no condomínio. Já tive situação de um morador deixar uma máquina de lavar ligada à noite, e essa máquina deu um curto e pegou fogo. E foi em Tubarão isso. E o andar, na verdade, foi o fogo e a fumaça também. Que às vezes a fumaça ela estraga mais do que o próprio fogo. E foi no andar em Tubarão, aconteceu isso aí. E tinha pessoas ali que não tinham um seguro. De 4, 2 tinha e 2 não tinha. Bem certo. O que causou não tinha. Mas os outros tinham, o 2 tinha. Então, resumindo assim, um ficou com prejuízo, aquela pessoa também que causou o prejuízo, ela também vai responder porque ela causou num terceiro, onde entra o RC residencial, que a pessoa tem que ter, porque tudo que eu causar na tua residência, como se fosse um terceiro de automóvel, para entender. Então, mas assim, a pessoa às vezes fica com aquela dúvida, mas o seguro do condomínio. Condomínio é um condomínio. Residência, aí cada um, eu sempre costumo dar um exemplo, pego uma caixa, cada quadradinho da caixa é um apartamento. Então, aquele ali tu tem que fazer o seguro para ti. O seguro, a gente fala assim, que seria como se fosse a caixa, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, isso é uma coisa bem importante que a pessoa às vezes tem que ficar ligado, né? Deu de perceber que essa questão de seguro é bem importante. Então, eu quero saber, não só eu, mas com certeza que estamos acompanhando em casa, se quiser conversar com o Renan Machado da Silveira, corretor de seguros, para tomar um café, entender melhor o assunto, como é que faz? Telefone, redes sociais? Sim, a gente tem um escritório em Criciúma aqui, em parceria, eu e mais 5 corretores, que tem uma base aqui. A gente tem 4 agências do Bradesco também que a gente atende, tem 2 escritórios em Passo de Coisa de Santa Rosa, mas vamos falar aqui de Criciúma, né? A gente tem os nossos telefones, até eu posso passar aqui, 48 99961 1251, vou repetir de novo, 48 99961 1251, tem o WhatsApp nesse telefone, o meu e para ligação, e o fixo do escritório, que é o 48 3548 0361. 48 3548 0361. Porque eu acho que é um assunto que é importante. E além de uma troca de WhatsApp, além de uma troca de ligação, se puder tomar um café, entender melhor a situação, acho que é importante. Sim, tem o nosso Instagram também, que é RM, @corretora de seguros. Só vou botar lá que vai nos achar. Perfeito. Tá liberado, homem? Tá liberado. Então tá bom. Renan Machado da Silveira, corredor de seguros. Obrigado pela tua participação aqui no programa Time Síndico. Eu acho que as tuas informações elas foram esclarecedoras e também eu acho que
com certeza deixaram aí as pessoas que estão nos acompanhando atentas a essa situação e a entender que é preciso sim priorizar essa questão da segurança além, né, dos princípios básicos. Sim. E eu deixo também a minha empresa à disposição, se precisar para mais pegar algum assunto específico para a gente trabalhar em cima. Hoje foi uma troca de ideia, jogo rápido. Uma partezinha, a gente pode pegar às vezes algum tema, discutir, ver algumas situações. A gente pode deixar a empresa à disposição. Trazer algumas questões pontuais. Isso. Antes de a gente ir para o nosso intervalo, quero só lembrar para você que está nos acompanhando que o Chame Síndico é um oferecimento essencial à administradora de condomínios, Unisíndico, síndicos profissionais, Comercial Uno, soluções e suprimentos, Atos, conservação e pinturas prediais, RGR Decor, películas e papel de parede e Constate, perícias e avaliações de engenharia. Não saia daí que a gente volta já. Programa Chame o Síndico. Criciúma acaba de anunciar o maior pacote de investimentos da sua história. São mais de 400 milhões de reais no plano de retomada econômica da cidade. São 7 programas que colocam o município mais transparente de Santa Catarina entre um dos mais bem planejados do país. É por tudo isso que você, criciumense, pode ter o orgulho de dizer que o Brasil que dá certo começa aqui, em casa. Prefeitura de Criciúma, governo transparente. Programa Chame o Síndico. Agora sim voltamos com o programa Chame o Síndico e na segunda parte do programa a gente recebe o Thiago Diego de Souza, ele que é engenheiro civil e especialista em perícias e avaliações de engenharia. O Jonathan no último bloco já deu uma perguntatinha ali para a Francine, né, para já ir entrando nesse assunto e agora a gente vai aproveitar aqui os conhecimentos do Thiago para entender melhor sobre essa área tão importante na questão condominial. Boa noite, Thiago. Obrigado por aceitar nosso convite, prestigiar aqui a nossa casa e participar do programa Chame o Síndico.
Boa noite a todos, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui tirando as dúvidas dos síndicos, às vezes são próprios condôminos também, de todos sobre essa parte de construção civil, essa parte de, às vezes, problemas construtivos, até de reformas. A gente pode estender bastante essa conversa, de tudo que refere à edificação. A gente vai conversar bastante coisa aqui e eu vou tirar o possível de dúvidas aí para vocês. Infelizmente, a grande maioria que está nos assistindo já teve alguma dor de cabeça, relacionada a essa área. Já ouvi gente falar, não, depois tu pega a chave, aí, só por Deus, não tem mais o que fazer. Tenta resolver tudo antes de pegar a chave, porque depois de pegar a chave o negócio complica. É muito parecido quando tu está se formando, e tu não assinou o contrato ainda, A empresa de formatura, ela promete mundos e fundos. A partir do momento que tu assinou o contrato, aí para te conseguir contato já não é tão fácil assim. E nesse ramo não é diferente. Mas é uma área que merece ser trabalhada, estudada, detalhada, Jonathan? Com certeza. Acho que é uma das principais áreas dentro do condomínio, a questão de responsabilidade do síndico, porque, como a gente falou no bloco anterior, a gente não pode perder prazos, há uma preocupação, mas há também a preocupação da estrutura, a preocupação de como o prédio, a edificação está. Então eu acho que todo condomínio, em uma certa etapa da sua vida construtiva, ela deve ter intervenção aí do engenheiro, seja na parte inicial, de repente, o Thiago vai explicar isso, quais são esses modelos, tanto de repente um prédio aí com 20, 30, 40 anos de construção, Thiago? Isso mesmo. As pessoas vinculavam muito a fazer um laudo do condomínio simplesmente para cobrança, às vezes, da consultora, para ter uma assertividade, que é responsabilidade do condomínio e da consultora, que era o que é normalmente atendido aí nas cidades, tá? Mudou bastante esse tipo de trabalho, tá? As consultoras também estão se precavendo. Muitas vezes elas me contratam, profissionais como eu, especialista nessa área de perícias, para entregar um empreendimento, muitas vezes da maneira adequada, antes da entrega até para o próprio condomínio. Às vezes, durante a entrega também fazer inspeção, mostrar realmente se tem alguma pendência, se o condomínio está adequadamente entregue. E tem essas situações também de prazo de garantia, que a doutora Francine deixou bem explicado em relação a isso. E tem situações também, às vezes o condomínio, a gente nota que o prédio é feito às vezes por 4, 5 engenheiros, execução, projetistas. E tem condomínios que eu vou que tem mais de 40 anos e nunca mais entrou engenheiro, certo? Realmente a edificação está segura, eu pergunto. Então eu trabalho muito de conscientização. Eu venho, explico para o síndico muitas vezes não sabe da responsabilidade que ele tem, certo? É civil e criminal em relação a isso. Será que não vale a pena se tornar o síndico do prédio, e ter, muitas vezes tem um advogado de confiança, tem um administrador de confiança e às vezes não tem um engenheiro de confiança. Thiago, assim como qualquer imóvel, eu acho que é importante a manutenção, Assim como tem um carro, tem que fazer manutenção. E às vezes as pessoas fazem isso no seu apartamento em si, mas às vezes nem isso, às vezes nem fiação, só vai trocar a fiação quando tem uma necessidade, por causa de um problema. E os prédios em si, os condomínios residenciais, tu percebe que existe uma manutenção ou infelizmente não é uma prática comum os síndicos, os moradores fazerem, uma manutenção frequente, no mínimo necessário, para que não sejam surpreendidos aí depois de um bom tempo, olha, o prédio está... Perfeito. Infelizmente, muitos condomínios atuam nessa área de manutenção corretiva, e a gente já está aprendendo com diversas áreas, que a manutenção preventiva, diversos estudos, que a preventiva é o melhor caminho. Certo? Existem cidades que é obrigatório o laudo de inspeção predial, como Joinville, Balneário Camboriú, Torres, que são cidades que eu atendo já fazendo esses laudos. A prefeitura exige isso. Mas será que a prefeitura tem que exigir para o condomínio se resguardar em relação a isso? 5 anos normalmente é um prazo interessante, é um prazo que às vezes vai pintar novamente o prédio. Então o laudo, às vezes, a gente faz um laudo, não tem tudo isso de problema, mas o laudo ele te dá uma programação de manutenções, te dá uma ordem de prioridades. Eu passo para o condomínio, isso já tem risco, vamos fazer o primeiro ano que tem risco, e devagarinho fazendo as outras manutenções mais tranquilas, trincas, infiltrações, até a parte de acabamentos. Então o condomínio realmente ele tem que ter essa programação. Está mudando bastante isso. Hoje a maioria dos meus trabalhos são laudos para reforma, para ficar bem entendido para os condomínios e para fazer essas programações de manutenção. O que me chamou a atenção, Heitor, para a gente ter um entendimento, Thiago,
Eu participei de um trabalho que o Thiago fez específico num condomínio, e umas reuniões anteriores a que ele apresentou o laudo de reforma realmente, de acompanhamento, um prédio de muitos anos, naquela reunião anterior eles tinham definido entre os condôminos uma sequência de reforma. O que eles classificavam interessante fazer. Como prioridade. Como prioridade. Eles chamaram de lista de prioridade, perfeito. Aí naquela assembleia eles elegeram o síndico e definiram a lista de prioridades. Tá, beleza, vamos, né, trabalhar em cima da lista de prioridades. Aí eu acho que foi 3, 4 meses depois o Thiago apresentou o laudo, e o laudo dele veio com a sequência tipo inversa, né? Isso, o que parecia muito inerente ou que não teria nenhum risco, ele foi para o primeiro lugar. Então, ali eu me atentei nesse detalhe. Que eu acho que são duas coisas que explicam um pouco dessa mudança na lista. Eu acho que o Thiago vai conseguir explicar, vamos ver se a gente está no mesmo caminho. Claro. Primeiro que eu acho que é assim, né, em qualquer lugar, quando começa a fazer uma reforma, pode ser o que está ali, mas muitas vezes vai além, né? Tu começa a mexer e aí tu não tem noção, né, da situação. Pode fazer um trabalho prévio, mas aí tu começa a mexer, quebrou ali, mexeu ali, tu vê que, opa, é mais simples, não é mais simples, isso tem isso. E também a questão de, muitas vezes, quando fala uma reforma de um prédio, as pessoas se apegam apenas à questão de estética. Ah, não, vamos tirar os canos daqui. Tá, esses canos vão passar onde? Vai tirar, não vai ter mais cano. Não vai ter mais encanamento. Porque as pessoas querem deixar ele bonito. Tá, mas ele é funcional? Porque ele tem que ser, primeiro ele tem que ser seguro, né, funcional, alcançar o seu objetivo. E aí, lógico, vai buscar também, é claro, ficar esteticamente, né, mas isso fica em segundo plano, querendo ou não. Então eu acho que isso, às vezes, também nessas prioridades, essa prioridade está muito bonita, mas na prática é um pouco diferente, o buraco é mais embaixo. O que eu vejo muito é da parte estrutural, né? A gente vê, né, às vezes uma exposição do aço, uma viga, de um pilar, e a gente vai fazer uma prospecção, né, que é uma remoção de uma amostra, e a gente já vê que foi utilizado um produto incorreto, ele aparece ainda. Ah, mas veio uma empresa faz 2, 3 anos e fez a manutenção e voltou e já vem mais agravado porque a manutenção não foi feita. Então a parte estrutural é uma parte que eu me preocupo bastante, certo? Às vezes numa recuperação simples, tu pode ir para um reforço de uma estrutura, né? E abrange muitas vezes projetos, escoramentos, situações mais agravantes, né? Então esse trabalho de laudo de reforma, de inspecionar, às vezes tu vai contratar empresas de reforma e cada empresa de reforma vai dar uma prioridade também, vai utilizar um produto que ela acha adequado, né? Então o laudo eu estou utilizando bastante também para passar para as empresas de reforma e elas orçarem de acordo com o laudo, certo? Com o produto que a gente recomenda, com o procedimento que a gente recomenda. Se o problema retornar, já está tudo registrado lá, né? Até para o condomínio ter esse resguardo e que realmente o que é para fazer. Porque a gente vai batendo realmente fotos. Tem condomínios que o Jonas sabe, 400, 500 fotos aí tranquilamente, né? Então deixa tudo registrado direitinho, porque às vezes tu vai cobrar até a própria empresa de reforma, ah não, isso aqui tinha, isso aqui não tinha, e às vezes não tinha, né? Então esse trabalho da gente é um registro para equalizar essa adequação. É um banco de dados, né, para saber o que foi e o que não foi. Isso, perfeito. Para evitar essas discussões que a gente vê já judicialmente, né, em relação até às consultoras, às vezes o condomínio não tem razão, né, nessa parte de reformas, às vezes o condomínio também não tem razão, não tem registro nenhum. Então o nosso trabalho realmente, que a doutora Francine estava falando, é evitar uma situação jurídica, né? É isso que a gente frisa nos trabalhos como esse, tá? Interessante. E eu acho que era interessante, Thiago, dar uma deixa para nós aqui, ou explicar para o pessoal, então, a diferença básica entre esses dois tipos de laudo, né? O pessoal, a gente, como você falou, a cultura aqui na cidade estava muito presa ainda no laudo de garantia. Isso. Acho que foi uma enxurrada de laudo de garantia. Bastante. Também o volume de construções aumentaram, enfim, não foi algo de malandragem ou de má fé, foi realmente a necessidade, né, naqueles momentos. Como você falou, a cultura das construtoras tem mudado, eu acho que eles têm investido em qualidade de trabalho, questão de qualificação de profissionais, equipe de manutenção que antes não existia. Antes você tinha que fazer uma reclamação para uma construtora, um fato, a gente como condomínio mesmo, não como síndico, e era difícil de chegar no setor de manutenção, porque às vezes, muitas vezes nem existia. Então, você tinha que passar por um engenheiro responsável. Então, a gente vê uma mudança nas construtoras, isso é ótimo, né? Acho que para eles e para o condomínio também. Então, acho que vamos deixar claro aí qual é a diferença básica entre os dois tipos de trabalho, os dois tipos de laudos. Certo. Quando a gente trabalha com esse laudo de prazo de garantia, por exemplo, a gente deixa distinto dentro do laudo,
né, se é um plano de vício construtivo, se é da construção, certo? Ou se é um uso inadequado, uma falta de manutenção do condomínio. É uma coisa que eu quero frisar a todos, assim, ó, eu não conheço ainda um condomínio que faz a gestão de manutenções periódicas da maneira correta, de acordo com as normas. Eu acho que as consultoras, elas realmente se prepararam, tá? É visível nos prédios que inspecionam a evolução na qualidade, né? Porque existem profissionais atendendo os condomínios e buscando essa qualidade na entrega também dos empreendimentos. Então, o laudo de garantias, ele se vincula principalmente a essa origem do problema, né, para ser destinado à responsabilidade para cada um, certo? Esse laudo de reforma, ele se baseia mais nos problemas construtivos, nos problemas da edificação em si, como corrigir cada um, quais são as prioridades. Eles se desvinculam um pouco dessa parte de origem, tá? Mas o escopo do laudo, ele se baseia sempre nos problemas, como corrigir cada um, ele se baseia... independente da idade da edificação, ele mantém esse escopo, certo? Ô Jonas, eu acho que agora com a fala do Thiago, a gente consegue, né, juntar com o que trouxe também a Francine e ter, lógico, uma pequena noção, mas já um norte, né, de como é que caminha essa área e da importância, né, tanto o trabalho da Francine quanto o trabalho do Thiago, e o quanto é importante que não apenas os síndicos, né, mas os moradores tenham consciência do cuidado que é preciso ter com o seu imóvel. Exatamente. Nós já presenciamos, né, Thiago, eu como síndico, o Thiago como profissional, também essa fala do Heitor, que os laudos eles não se atendem ou se direcionam apenas à área comum. Muitos apartamentos fazem isso de forma individual, porque às vezes ele é um problema muito específico daquela unidade. Então, demanda realmente achar a causa. Às vezes o síndico está ali ajudando, o condomínio tentou, mas não conseguiu realmente encaixar a solução, né? Já presenciei, já fizemos um laudo específico também de uma unidade em questão, o problema foi resolvido, existia um problema realmente construtivo. Então, eu acho que não é a questão, eu acho que o Thiago frisou isso muito bem, quando você faz o laudo ali de garantia no início, eu quero fazer para verificar como é que está a estrutura do condomínio. O engraçado é que eu já peguei laudos esculachando o síndico, né? Porque era mais manutenção do que problemas de construtor. Então a gente tem que desvincular isso de laudo. A gente está querendo cobrar algo de alguém. Eu acho que muitas vezes é responsabilidade do condomínio. A gente está querendo ser transparente, ter conhecimento do que de fato está assumindo. Exatamente. Eu gosto até de embasar isso, que o trabalho que eu faço, às vezes, de uma perícia judicial, que atendo 15 fóruns como perito judicial, é semelhante ao trabalho que eu faço para um condomínio, para a consultora, né? Eu atendo ambas as partes, simplesmente para fazer o certo. Relatar a situação do imóvel. Por isso que a doutora Francine falou, para que às vezes vão deixar uma situação judicial, né, contestações das partes e gastos e desgaste da edificação, né, até o agravamento da edificação, para chegarem, né, na justiça e nomear um perito como eu para fazer esse trabalho. Né, para que desenvolver tudo isso? Isso pode já ter um suporte jurídico e técnico, né, para inicialmente já resolver o problema. Né? O trabalho que eu faço na perícia judicial é semelhante ao trabalho inicialmente feito no condomínio. Era isso para hoje? Era isso. Então tá bom. Essa foi a participação do Thiago Diel de Souza, engenheiro civil, especialista em perícias e avaliações de engenharia. Thiago, muito obrigado pela tua participação e pelo teu conhecimento aqui explanado para quem está nos acompanhando no programa Chame o Síndico, no canal 20 da NET ou então pelo YouTube. Obrigado, Thiago, mais uma vez. Certo, eu que agradeço o convite e estamos sempre à disposição para tirar as dúvidas de vocês. Lembrando que o programa Chame o Síndico é um oferecimento de Essencial Administradora de Condomínios, Unisíndicos, síndicos profissionais, Comercial Uno, soluções e suprimentos, Smart Engenharia, RGR Decore Películas e Papel de Parede e Constate Perícias e Avaliações de Engenharia. Não sai daí que a gente volta para o nosso último bloco. Programa Chame o Síndico. Tudo que envolve condomínios, administração, direito, entrevistas com síndicos e profissionais que atuam na área. Programa Chame o Síndico. Um oferecimento. Comercial Uno. Soluções em suprimentos. Essencial. Gestão condominial. Há mais de uma década zelando pelo seu condomínio. Unisíndicos. Modelo de trabalho diferenciado. Profissionalismo e segurança para seu condomínio. RGR Decor. Películas e papel de parede. Constate, perícia e avaliações de engenharia.